Shalom, é um prazer estar aqui com você, com vocês, para compartilhar mais uma porção do Evangelho da vida, Evangelho que salva, que socorre, Evangelho que é o verdadeiro Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho que você está ouvindo está aqui, ó, registrado. Vamos, antes de ler, lembrando a você que você é muito importante para Jesus e que Ele ama você. E que o texto que nós vamos ler está em Mateus, capítulo 9, versículo 25, que diz o seguinte. Mateus, capítulo 9, versículo 25, diz o seguinte: Mas afastando o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. O tema é o seguinte: a vida vence a morte. A vida vence a morte. A gente tem observado em relação às pessoas, seres humanos que a gente tem convivido na nossa caminhada, vida aí normal, que as pessoas estão dispostas a conversar sobre tudo, menos sobre uma coisa chamada morte. Porque ainda não entenderam que a vida, ela vence a morte. Não entenderam que a vida, ela triunfa sobre a morte. Não entenderam que a vida, ela tem sucesso sobre a morte. Não entenderam que a vida ganha vantagem sobre a morte. Não entenderam que a vida derrota a morte. Não entenderam que a vida nos dá vitória em relação à morte. Não entenderam que a vida ganha vantagem sobre a morte. Não entenderam que na cruz do Calvário, Jesus derramando a sua vida, e quando ele estava de uma forma humana perdendo a vida, na verdade a vida que ele estava perdendo, sendo derramado através da sua existência que estava se esvaindo em sangue, ele estava ganhando e conquistando a morte, triunfando sobre a morte em relação a nós, para você e para mim. A vida vence a morte. A vida triunfa sobre a morte. A gente sabe que essa história aqui, ela é muito importante, porque ela nos fala que Jesus foi convidado aí na casa de um homem chamado Jairo. A filha dele estava miseravelmente doente, moribunda, estava à morte. E quando chega lá, fisicamente, essa menina já tinha morrido. De maneira que todos falaram: não precisa do senhor aqui vir orar, fazer uma oração, uma reza, sei lá o que for, porque ela já morreu. Ele falou: não, ela está dormindo. Jesus sempre usou uma linguagem que o povo não entendia. E que muitas vezes não entende o que a gente fala, o que a gente prega, o que a gente ensina. Porque eles são apegados a esse mundo dos sentidos, a verbalização humana e carnal, que não entende quando você fala de algo espiritual. E ele estava dizendo: sim, fisicamente ela está morta, mas espiritualmente ela está dormindo, e eu vim despertá-la, vim acordá-la. Não é hora dela ir para o paraíso de Deus para aguardar o grande dia da ressurreição.
E eu vim atender esse pai aflito, esse pai que está com o coração dolorido, esse pai que está sofrendo, esse pai que está em angústia, esse pai que está em depressão, esse pai que está estressado, esse pai que está a ponto de te infartar. Porque eu sou a vida. E eu, como vida, vim dar vida a ela. E mandar a morte rachar fora em nome de Jesus. Em nome dele mesmo. De maneira que Jesus chegou na casa, zombaram dele, gozaram dele, falou, ó, vai todo mundo para fora, fica comigo só Pedro, digo, só Tiago e João, o pai, Jairo e a esposa. E a Bíblia diz que ele se aproximou daquela menina, que estava ali dominada pela morte, inerte, gelada, talvez já passando por aquele processo de enrijecimento muscular. E a Bíblia diz que ele simplesmente tomou a menina pelas mãos e a levantou. No outro texto diz que ele disse para ela, menina, talita cumi, menina, a ti te digo, levanta-te. E ela levantou, e a Bíblia diz que, de maneira que ela se levantou e passou a fazer os seus afazeres normais, e a fama dele ocorreu por toda a região. Não é isso que talvez esteja faltando para você, meu amigo, minha amiga, meu querido, minha querida? Jesus pegue na sua mão e diga, levanta-se. Ah, a aflição está muito grande, levante-se. Ah, a enfermidade, mas diz que não tem cura, levante-se. Ah, eu não suporto mais o ministério, levante-se. Ah, eu não suporto, eu lidero na igreja, sou tão perseguido e perseguida por pessoas que servem Jesus como eu, por pessoas que ocupam cargo de liderança como eu, mas eles vivem me perseguindo e eu não suporto mais. Você está precisando de Jesus, segure sua mão e diga, levanta-te, meu servo e minha serva. Cumpra a tua obra e cumpra o ministério que lhe foi dado. E Deus vai te honrar. Passe pelas humilhações que tiver que passar. Passa pelas rejeições, passe pelos abandonos. Mas não desista daquilo que Deus colocou em tuas mãos para fazer, porque a palavra diz que tudo que vier em nossas mãos para fazer, faz-o conforme as tuas forças. E você tem a força do Espírito, você tem a força de Deus, você tem a força de Jesus, você tem a força do poder do nome de Jesus, você tem a força do poder do sangue de Jesus, você tem a força do poder do Evangelho de Jesus, que é o poder de Deus para transformar todo aquele que crê. Não entregue, não desista, avance, 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 porque Ele está dizendo para você neste momento, filho, filha, levanta-te e prossiga fazendo a obra. Saia da inércia. Não deixe que a morte espiritual te pegue. Não deixe que o inimigo consiga estacionar a sua vida e o seu ministério. Levante-se e avance. Essa é uma palavra para te ajudar, meu querido, minha querida. Em que aquela menina que estava já morta fisicamente, fria e gelada, e na hora que Jesus falou, levanta-se, entrou nela o Espírito de vida. E o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito de vida, trouxe o Espírito dela à vida. E na hora que o Senhor pegar nas suas mãos e dizer, levanta-se, vai entrar em você o Espírito de vida do Espírito Santo. Vai entrar em você a unção do Espírito Santo. Vai entrar em você o poder do Espírito Santo. Vai entrar em você a graça de Deus. E você vai se levantar e sairá para fazer a obra e a grande comissão e o ministério que Deus colocou em suas mãos. Que Deus te abençoe por essa oportunidade de estar compartilhando essa porção do Evangelho. Levante-se. Deus não chamou você para ficar sentado, parado, estacionado. Ele diz, levanta-se. Ele está pegando as suas mãos agora dizendo, levanta-se. Pai, em nome de Jesus. Se eu posso segurar nas mãos do meu amigo, da minha amiga, do meu irmão, e levantá-lo agora com unção e poder, e que ela possa realizar a partir desse instante
coisas grandes e firmes que ela não sabe. Dado e atuado pelo Espírito Santo na vida dele e dela. Receba a força para se levantar e avance fazendo a obra. E Deus te abençoe. Paz.